para você que nos acompanha nesse momento pelas plataformas digitais. Esse que é um canal de comunicação entre a Defensoria Pública do Estado de Roraima, para você se manter sempre bem informado sobre os seus direitos. Começa agora mais um Entrevistas DPE. Esse bate-papo que busca sempre trazer assuntos de interesse público. E hoje eu converso com ele, gente, o nosso repórter aqui da Web Rádio Defensoria, que foi responsável por um material belíssimo que traduz muito a missão da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Tiago Cortes, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lana. Obrigado para você, ouvinte. Gente, hoje o nosso bate-papo é sobre a série Borboletas, Novos Nomes, Novas Vidas, que foi o resultado resultou em uma série de reportagens logo após um mutirão Transformando Identidades, promovido pela Defensoria Pública do Estado de Roraima. Um material muito bonito que trouxe histórias relevantes, histórias que com certeza quem escuta pode até motivar e mudar outras vidas. Mas antes da gente falar desse material, Tiago, eu quero te apresentar um pouco mais para quem acompanha as nossas entrevistas aqui, o nosso podcast. Tiago, explica pra gente, você é estudante de jornalismo na Universidade Federal do Estado de Roraima, mas já tem uma carga e uma experiência assim enorme. Sim, então, sobre a minha experiência. Quando eu comecei a realmente escrever matérias, reportagens, foi na Rádio TV Universitária. Ali é o laboratório para todos os jornalistas. Grandes nomes passaram por lá e eu também passei. Espero me tornar também um grande nome. E assim, lá eu comecei a fazer matérias, eu cheguei cru, não sabia nada. E aí me ensinaram, com o tempo eu fui pegando gosto por escrever grandes reportagens. E é a partir daí, dessas grandes reportagens que eu tava escrevendo, já fiquei com esse desejo de, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer grandes reportagens, matérias de 5 minutos, 10 minutos, se possível, com várias fontes diferentes, vários BGs, contando histórias diferentes. E foi uma oportunidade muito boa aqui na Defensoria que eu tive de fazer uma série de reportagens sobre o mutirão, que foi muito lindo para as pessoas que assistiram, que viram isso acontecer, e para as pessoas que vivenciaram isso, que é uma comunidade que sofre muito preconceito, muito marginalizada, que é a comunidade trans, principalmente aqui em Roraima. Você fala que gosta dessa questão das reportagens, da produção, de contar histórias. Por que, na tua visão, essas reportagens mais trabalhadas, a gente pode dizer que consegue aproximar mais o público, consegue contar em detalhes? É isso que te fascina? Isso, porque assim, o que todo jornalista geralmente faz nas redações comuns. Faz matérias básicas, aconteceu tal dia, tal hora, tal lugar, pronto, acabou, é isso. E como que eu posso me diferenciar? Eu sempre pensei nisso, o que eu posso fazer de diferente no meio de tantos iguais? Então aí veio essa vontade de fazer as grandes reportagens, porque em uma grande reportagem eu posso trazer algo que a imprensa local cobriu, o mutirão, porém ninguém se aprofundou muito na história da pessoa. Então assim, a primeira reportagem foi com a Silvia Reis. Ela é uma ativista, tem mais de 50 anos, luta pela causa trans, só que ninguém sentou do lado dela e escutou a história dela, ouviu o que ela tinha a falar. E eu fiz isso. E assim, foi muito impactante. Tanto para as pessoas também que estavam acompanhando da Defensoria, se emocionaram escutando a história dela. Porque é uma história de luta, uma história de sofrimento. E ela tem isso. E assim, foi algo que os jornalistas não deram uma atenção. Mas eu, como tinha essa possibilidade e essa vontade de fazer uma grande reportagem, fui lá, sentei do lado dela. Ela passou mais de 10 minutos conversando comigo. Foi uma conversa super produtiva que rendeu um material muito bacana. Perfeito. E olha, gente, o Tiago é uma pessoa super jovem, com muita vontade de aprender, de buscar, de inovar. Inclusive, ele
já participou de vários prêmios e foi o primeiríssimo lugar no concurso de jornalismo da Defensoria Pública do Estado de Roraima no ano de 2023. Como foi isso, Thiago? Conta pra gente. Foi, assim, foi uma loucura, porque foi um material que a gente pensou muito perto do prazo, mas foi um material que a gente conseguiu trabalhar muito bem em cima. Foi, inclusive, sobre a Defensoria, falando sobre violência contra a mulher. E aí, de primeiro, a gente foi conversar com a doutora Terezinha Muniz. Ela é defensora lá da Casa da Mulher Brasileira. Ela atende as mulheres vítimas de violência doméstica. E aí a gente foi lá, conversamos com ela. Conversamos com a diretora da Casa da Mulher Brasileira, a dona Graça. E assim, as duas, elas falaram sobre o trabalho. A gente falou sobre a Casa da Mulher Brasileira. E a gente pensou, e agora? E o personagem? Quem que a gente vai ouvir? Lá eles têm um cuidado muito grande com a vítima. Então, aonde eu andei, nenhuma das vítimas me viram de violência doméstica, lá um abrigo. Nenhuma me viu e eu também não vi ninguém. Eu não podia entrar em ambientes de uso comum dessas pessoas. Por exemplo, a Copa não podia entrar em vários locais, porque elas têm um cuidado muito grande com a questão do homem entrar na Casa da Mulher Brasileira, tanto que é um local que só trabalha mulheres. Mas a gente conseguiu contar sobre o trabalho da Casa da Mulher Brasileira, o que a Casa da Mulher Brasileira faz. E aí a gente pensou, bom, e o personagem? Porque precisa alguém contar a história para humanizar essa matéria. A gente foi pro terminal de ônibus. E lá a gente, vamos pegar enquete. Só que as pessoas, na frente de uma câmera, elas ficam muito acuadas para responder qualquer coisa. Tu já trabalhou com TV, tu sabe que é realmente uma enquete. É muito difícil. E a gente foi... Não, vamos ver uma sacada aqui para tentar fazer a pessoa responder o que a gente quer sem diretamente responder aquilo que a gente quer. Olha só que desafio. E aí a gente começou a perguntar, você já soube da história de alguém, de uma mulher que sofreu violência doméstica? Como é que foi? E as mulheres foram contando, já vi sim, eu já fui assediada no ônibus. Olha só, a mulher no terminal de ônibus falando que já foi assediada dentro do ônibus. Outra falando que ligou para a polícia para denunciar que a vizinha sofria violência doméstica. Então, assim, é muito comum, mas a gente quis mostrar nessa matéria que, por mais que seja comum, isso não deve ser nunca normalizado. E aí, nisso, a gente encontrou uma mulher que ela sofria violência doméstica. E aí, ela contou a história dela pra gente. E, assim, foi muito difícil pra mim, como jornalista, fazer essa cobertura, porque eu não tinha o costume de fazer pautas mais sensíveis. Que a pessoa se emociona, ela chora, a pessoa ela tá em vulnerabilidade. As pautas que eu fazia eram mais bandeira branca da Universidade Federal de Roraima, já que era da Rádio TV Universidade da UFRR. Então, já era mais institucional a minha abordagem. Então, foi uma visão totalmente diferente que eu tive que ter do jornalismo. E como lidar, como conversar com essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que está em situação de violência, fazer com que ela conte sem... Primeiro, a gente não pode nunca revitimizar a vítima. A vítima nunca vai ser a culpada. Isso é algo que a gente aprende logo nos primeiros semestres da universidade. Então, assim, como conversar com uma pessoa que está sendo vítima, fazer com que ela se sinta confortável, acolhida para falar, sem em nenhum momento deixar ela constrangida ou algo nesse sentido. Então, quando a gente estava conversando, eu já estava bem nervoso. E aí ela começou a chorar. Assim, eu entendo o lado dela, ela, pelo que ela falou, ela não fala muito com as pessoas sobre isso. Então, a família dela não sabe que ela sofre violência. É uma coisa muito delicada pra ela estar contando sobre aquilo. E foi pra mim também estar escutando aquilo. E aí, quando ela começou a chorar, eu travei. Eu não sabia mais o que fazer. Só que ainda bem que eu trabalho com profissionais. Sempre trabalhei com grandes profissionais. Inclusive você, Lana. Ah, muito obrigada. Sempre aprendo muito com os profissionais que eu trabalho. E aí, o cinegrafista, ele já tem uma experiência muito grande. Ele conseguiu ali me ajudar a contornar essa situação para fazer com que ela falasse sobre aquilo e dar continuidade fazendo com que ela se sinta confortável. Então, desse material, como eu gosto de grandes reportagens, foram mais de 5 minutos de VT, um VT muito grande. A gente conseguiu também dados da Polícia Civil, que isso foi muito difícil.
A Polícia Civil ela é bem fechada quanto a divulgar dados, mas a gente conseguiu. E foi isso, foi um material muito bacana. Então, essa união da equipe também fez total diferença no resultado final. Quais são os nomes que a gente pode citar? Assim, os nomes são vários. Como é algo institucional, então, assim, desde da pessoa que... O Paulinho, que é o diretor, a Josi, que tá no administrativo. Então, assim, é uma equipe muito grande, porque uma solicita o carro, aí vem o carro, o motorista. Aí o motorista vai levar a gente. Aí vai levar eu, que era o estagiário, leva o cinegrafista, leva a chefe de redação, que ela tem que me acompanhar, que é a Jéssica. Um beijo, Jéssica. Maravilhosa ela. Sim, uma querida. Foi muito paciente comigo. E aí, então, aí vai pra edição, todos os editores trabalhando, e aí depois pra colocar no ar, tem o pessoal do Master, tem o Switch. Então, assim, todo mundo da TV lá trabalha pra que o material vá ao ar. E uma coisa que foi uma surpresa, fizeram uma surpresa pra mim, porque eu não sabia, é que lá tem uma intérprete de Libras. E aí, quando eu tava vendo a matéria pra pontuar o que eu gostaria de que editasse ou não, aí eu vi que tava lá a tradução em Libras, o que eu achei muito legal pra trazer essa acessibilidade pra esse material. Foi muito bacana. Como foi a sensação quando saiu o resultado? Que você, a tua matéria, a tua reportagem tinha ficado em primeiro lugar. Fiquei muito feliz. Assim, de certa forma, eu meio que já tinha uma expectativa, porque eu sabia que era um material muito bom. Então, eu já tinha uma expectativa de que, pelo menos, um segundo lugar iria vir ali. Mas foi realmente uma surpresa quando veio o primeiro lugar. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir esse material. Por favor, eu peço agora para você prestar atenção nos detalhes, nas informações, porque é um material muito rico em informações. Acompanhe agora. Violência sexual, física, psicológica, moral, patrimonial. Essa tem sido a realidade de muitas mulheres em Roraima. No primeiro trimestre desse ano, foram registrados cerca de 400 casos de lesão corporal, que equivale a um aumento de aproximadamente 10% em comparação a 2022. Os casos de ameaça também aumentaram. Foram cerca de 580 no primeiro trimestre, que corresponde a um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com apenas servidoras, a Casa da Mulher Brasileira é um centro de apoio para vítimas de violência doméstica. A diretora da casa, Graça Policarpo, explica sobre as etapas do acolhimento. Então, na recepção, ela tem um atendimento para pegar os dados básicos dela, depois ela é encaminhada para o setor de psicossocial. No setor de psicossocial, ela faz o relato dela e tem uma equipe, né, multidisciplinar, que é um psicólogo, assistente social, que atende ela, escuta, analisa e encaminha para o serviço. Com o intuito de proporcionar um acompanhamento multidisciplinar, o centro integra várias instituições. Em 2022, a Defensoria Pública do Estado de Roraima realizou mais de 3.000 atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica. Mas só entre janeiro e março de 2023 foram feitos cerca de 1.200 atendimentos. A defensora pública Terezinha Muniz explica que não existe um perfil de agressor nem de vítima. A violência doméstica ela está nos lares de todas as pessoas, independente de classe social, de nível de formação, de cor, raça. O grande índice de violência doméstica não deve ser normalizado, porém, as histórias são comuns. Bom, infelizmente sim, né? Para nós mulheres é bem comum a gente ouvir histórias ou até ver se tem algum familiar, né, que já passou por isso. É ruim olhar as mulheres, porque eu já vi uma mulher já com olho já vermelho aí, roxo. Aí fica ruim, fica chato olhar uma mulher assim, que fica violentada. No momento, né, que ela mais precisava, ela depois virou as costas para mim, entendeu? Achou que eu fiz um mal para ela, entendeu? E hoje em dia a gente não se fala, justamente porque eu chamei a polícia, chamei o SAMU para defender ela, entendeu? E eu acho assim, eu fiquei muito triste, né? Porque eu só queria ajudar ela, eu não queria fazer nenhum mal para ela.
Uma dessas histórias é de uma mulher que preferiu não se identificar. Ela conta que vivia um relacionamento e quem antes era seu parceiro, agora é seu agressor. E ele pediu para mim parar de trabalhar, que ele aguentava as despesas da minha casa, que não era para me preocupar com nada. No entanto, quando eu parei, ele começou a me humilhar, dizendo que ele pagava tudo, que ele comprava tudo, e começou a bater nos objetos, dar murro nas paredes, dar escândalo. Eu passo vergonha na frente de algumas pessoas devido a esses escândalos. E eu comecei a falar para ele, decidi, na verdade, que eu não quero mais. O que eu mais estou passando é o sofrimento psicológico, porque a gente perde a autoestima. E parece que tudo não tem alegria. Fica meio perdido no tempo. Já fui agredida fisicamente várias e várias vezes. Chamei a PM. A PM esteve no local e ele, falando com os soldados, falou que ele ia melhorar. Ele nunca melhorou, em momento nenhum. Pelo contrário, piorou. E eu não aceito mais isso, entendeu? Eu quero o fim disso. Os atendimentos presenciais da Defensoria Especializada da Mulher acontecem na Rua Orariquera, bairro São Vicente, em Boa Vista. E os atendimentos virtuais são pelo telefone 98104-2104. Para as vítimas, amparo. Para os agressores, punição, como explica a defensora. Mulher que vive num ciclo de violência, a gente nunca sabe o que pode acontecer com essa mulher. Então, ela chegou numa delegacia e solicitou uma medida protetiva. A lei assegura que, num prazo máximo de 48 horas, o juiz defira a medida que for adequada à situação dela. A defensora Terezinha deixa um recado para as mulheres que ainda não denunciaram. A Casa da Mulher Brasileira, ela funciona 24 horas por dia. E a Delegacia da Mulher, atualmente, também está funcionando 24 horas para pedidos de medidas protetivas. Então, uma mulher que no meio da noite sofra uma violência e queira solicitar uma medida protetiva para afastar de si o seu agressor, para interromper o ciclo de violência doméstica, Disque 100 para fazer uma denúncia anônima ou 190 para chamar a polícia militar. Que coisa maravilhosa, Thiago. Quero te parabenizar por essa reportagem, por esse material, por esse teu olhar crítico e sensível diante de um assunto tão importante, que tantas mulheres precisam ser acolhidas e a informação pode fazer total diferença na vida de uma pessoa. Parabéns. Sim, obrigado. E ainda existe um tabu, eu vejo principalmente nas redações, de não colocar homens para fazer essa cobertura de violência contra a mulher. Sempre escolher outra mulher para falar sobre isso. Só que como eu era o único estagiário na TV universitária, então eu tive que cobrir esse assunto. É um assunto delicado, que geralmente nas redações, né, como eu falei, eles não colocam homens. Mas eu acho que a gente, como homem, precisa lidar, porque geralmente quem é o agressor é um homem. Então, é um assunto, essa questão de machismo, de violência, que deve ser debatido com as mulheres, de como denunciar, mas também com os homens, para que essa violência não se perpetue. Perfeito. Olha só que mensagem positiva que o Thiago acabou de passar pra gente nesse momento. Bom, Thiago, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de sempre buscar conhecimentos, se atualizar, já participou de vários eventos voltados para o jornalismo. Quais que a gente pode citar e o que você pode trazer de conhecimento, até para a gente ter uma troca agora nesse momento? Cara, um muito legal que eu tive foi sobre jornalismo ambiental, que aqui em Roraima, por mais que a universidade, ela sempre direciona a gente para o meio de pesquisa acadêmica. Então, o que a gente tem de pesquisa acadêmica aqui em Roraima? São questões migratórias e questões indígenas. Mas o jornalismo ambiental, ele não é só indígena. Então, eu tive um sobre jornalismo ambiental do jornal O Eco, que eles anualmente produzem
um workshop. Foi muito interessante ver como fazer a cobertura, porque a cobertura ambiental, ela envolve política, ela envolve empresários, ela envolve as pessoas que estão na ponta, que no caso, aqui em Roraima, são os pequenos agricultores, são os indígenas que sofrem. Então, assim, me deu uma visão muito bacana sobre como cobrir o jornalismo ambiental e sair daquela bolha que a gente vê que jornalismo ambiental é agricultura familiar, economia criativa, agricultura criativa. Então, assim, é muito amplo e é algo que a gente não tem uma visão. Se a gente não parar, estudar, escutar, a gente não tem uma visão sobre isso. Outros eventos anualmente. É muito interessante para quem é de Roraima acompanhar também, mesmo que não seja jornalista, é o do Ministério Público de Contas, que ele promove um evento anualmente sobre a proteção da Amazônia. E aí eles trazem grandes nomes, Superintendência da Polícia Federal para falar sobre garimpo, sobre imigração, tráfico de pessoas, sobre a cobertura jornalística. Ano passado eles trouxeram a Gabriela Moron, do Estadão, e debateram junto com a jornalista Valéria Oliveira, que ela foi premiada com uma reportagem no Fantástico de 15 minutos sobre o garimpo ilegal aqui em Roraima. Então, assim, é sempre buscar algo mais, algo totalmente fora. A minha última capacitação foi sobre não foi sobre educação midiática. Educação midiática estava dentro desse tema que eu estudei, mas foi sobre segurança cibernética, segurança online. Questão de senha, lei geral de proteção de dados, educação midiática, como fazer da internet um ambiente saudável. Tudo isso colabora para o meu crescimento profissional, pessoal também, porque todas essas dicas eu mesmo coloco em prática. E é algo que é um leque muito grande que a universidade ela não consegue abranger. Então fica essa deficiência, mas que eu sempre vou atrás de suprir essa necessidade. Inclusive, vou já dar um spoiler aqui. Eita, vem coisa boa por aí, gente! Eu gosto muito de educação midiática, porque eu trabalhei na agência Lupa e era o que eu trabalhava. E eu percebi que é um mercado emergente. Não adianta só combater a desinformação, não adianta só a gente fazer matérias bonitas contra o preconceito, mas não educar essas pessoas, todas as pessoas, a se comportarem na internet. A minha pesquisa do meu TCC é sobre cyberbullying. Eu percebo que a escola, quando ela vê o bullying acontecendo dentro da instituição, ela sabe que ela tem o dever de tomar uma atitude. Mas quando isso acontece na internet, ela deve punir o aluno? Sabe? Então, é algo que deve ser debatido, é algo que eu já percebo que a escola tem essa dificuldade de lidar com cyberbullying, e é algo que eu pretendo fazer uma pesquisa em cima. Agora você fala sobre essa questão desse estudo, também a gente comentou que você gosta muito de fazer reportagens longas, com mais dados. Eu mesmo percebo isso, que as tuas reportagens possuem dados com fontes confiáveis. E como é que você avalia essa questão que hoje em dia está muito essa questão do rápido? As pessoas assistem um vídeo de 1 minuto e muitas vezes já estão, nossa, 1 minuto, ai meu Deus, passei. Só que rolar o dedo para cima, passou, né? Olha, eu vou dizer... Eu percebo até ali, já falando assim, da internet em si. Ali, o YouTube, por muito tempo, foi uma rede social para quem gostava de vídeos longos. Agora está se adaptando para os vídeos mais curtos, incentivando os criadores de conteúdo. Eu englobo os jornalistas também como criadores de conteúdo, né? Nós somos criadores de conteúdo. Então, como é que você avalia isso? Como manter essa visão do telespectador, do leitor, do internauta em assuntos importantes, porém de uma forma mais longa, com mais tempo? Primeiro de tudo é entender o teu público. Se o teu público é um público que gosta de notícia rápida, não adianta tentar colocar notícias mais longas. Então, acho que muito é questão de entender o público.
Mas, porque assim, se eu quero saber de tudo que tá acontecendo, eu vou ali, por exemplo, nas redes sociais de um jornal e rapidinho ali eu sei o básico de tudo que tá acontecendo. Mas se eu quero me aprofundar em um tema, aí sim eu vou atrás de escutar essas grandes reportagens e atrás de ler essas grandes reportagens. E o que eu percebo é muito a questão do como você aborda esse tema. É o que eu falei. Tá todo mundo falando atualmente sobre as eleições na Venezuela. Mas como que eu posso abordar esse tema de uma forma diferente e que vai atrair, chamar a atenção do meu telespectador, do meu leitor, do meu ouvinte? Como que eu posso fazer isso? E o que eu faço geralmente é tentar chamar a atenção logo no começo. Então, é começar com uma palavra diferente, é começar com um dado que seja escandaloso, como, por exemplo, de violência contra a mulher aqui em Roraima. Eu iniciei a reportagem falando sobre os dados, porque é absurdo o quanto que a mulher sofre aqui em Roraima e a falta de políticas públicas. Então, eu já comecei com absurdo. Então, trazer o absurdo para depois humanizar e explicar o motivo desse absurdo, eu acho que essa é uma estratégia muito boa para prender a atenção. Você falou da questão dos vídeos curtos. Eu mesmo gosto muito dos vídeos curtos. Se eu posso acelerar em 2 vezes, eu acelero em 2 vezes, assisto mais rápido ainda. Mas quando me prende logo no começo, eu assisto 10 minutos, 20 minutos de uma pessoa explicando conteúdo, porque tá chamativo, porque me prendeu, porque ela usou um gancho que, opa, eu nunca pensei nisso, eu nunca parei para refletir nisso. Então eu quero entender. Então, as pessoas, elas sempre têm essa curiosidade. Assim, no geral, as pessoas, elas têm sede de conhecimento. Por isso que também no marketing, uma estratégia de divulgação é a questão de criação de conteúdo de educação. E sobre educação é o que eu gosto de estudar também. Como educar usando o jornalismo. Isso, como educar usando o jornalismo e a questão de educação midiática. Você não pode acreditar em tudo que você vê. Por que você não pode acreditar em tudo que você vê? Se alguém te diz uma notícia, se alguém te diz algo, você deve parar e questionar. Por que essa pessoa está me dizendo isso? Qual é o intuito dessa pessoa em me dizer isso? Você falou das fontes oficiais. Essa fonte que está me informando é uma fonte oficial? Não é uma fonte oficial. Mas, então por que ela está querendo me informar se ela não é uma fonte oficial? Então, é tudo isso. Às vezes é muito comum usarem identidades visuais de jornais para fazer sátiras ou até mesmo divulgar desinformação. Por exemplo, o G1 é bem característico a identidade visual dele. Você olha aquele vermelho com branco, você já sabe que é o G1. Então, algumas pessoas utilizam para desinformar as fake news aquele layout de informação para tentar se parecer por um jornal oficial, por uma fonte de informação oficial. Isso só mostra como a fonte oficial é importante, porque ela passa uma credibilidade. A gente, como jornalista, a gente tem uma função de trazer credibilidade. É o nosso papel social e legislativo trazer essa questão da confiabilidade para quem nos acompanha. Tanto que está no nosso código de ética combater o sensacionalismo e ser uma fonte de informação confiável. Me passou até agora uma ideia, Thiago, na minha cabeça, um projeto, quem sabe depois a gente se junta todo mundo, justamente de levar esse conhecimento para as pessoas que quando nasceram não tinha tanto acesso à informação, né? E agora, mudando todo esse sistema, muitas pessoas ainda têm, olham ali e acreditam. E todos os dias aparecendo novas maneiras de cair em um golpe diferente. Então, talvez essa questão mesmo de repente levar ali para um grupo dos 60 mais. Vamos sentar aqui, gente. Olha, isso aqui é uma fonte confiável, isso aqui não é. Esse link assim não, a gente não pode clicar de forma alguma. Sim. Né? Hoje em dia, ainda mais com a inteligência artificial, que até a voz pode clonar, enfim, são várias questões que realmente é o papel do jornalista agora combater. Exatamente, trazendo para o absurdo, acho que você vai lembrar, começo do ano,
Em Manaus, teve um caso de uma menina que ela vendia produtos muito baratos. Muito baratos mesmo, muito abaixo do mercado. Isso aí já é motivo para você desconfiar e não de comprar dessa pessoa. E aí ela vendeu para muitas pessoas e ela disse assim, não, porque vai chegar. Você compra comigo, eu faço o pedido e vai chegar. E nisso vai chegar. Várias pessoas ficaram sem receber os seus produtos. Claramente um golpe. E aí invadiram a casa dessa menina. Oh, meu Deus. E saquearam tudo, até o cachorro dela levaram. Meu Deus. Até o cachorro dela levaram. Mas assim, o que a gente tira de lição sobre isso para a educação midiática? Primeiro, você está vendendo muito abaixo do mercado e é uma pessoa e não uma loja confiável, como a gente tem várias, já é motivo para desconfiar. Links que dão promessas milagrosas de você vai ganhar dinheiro, você clica aqui e ganhe. Ninguém dá nada de graça hoje em dia. Então, assim, segura um pouco o dedo. Esse é o primeiro passo da educação midiática. Segura o dedo, não compartilha, porque você compartilha para outra pessoa, eu vou dizer, bom, se a Lana me enviou, então ela acredita que é verídico, então eu também vou confiar na Lana. Eu não tô confiando no link, eu tô confiando na Lana, na pessoa que me encaminhou. Então, o primeiro ponto é, não encaminhe se você não tem certeza, não compartilhe. Eu passei até a adotar uma questão, assim, até fugindo um pouquinho do jornalismo, mas eu passei a adotar, Thiago. Toda vez que eu quero vender alguma coisa usando as minhas redes sociais, eu vou lá e posto antes, eu falando, mostrando o meu rosto, dizendo, olha, gente, sou eu, viu? Eu estou postando, eu estou vendendo, tá bom? Então, não... E eu sempre deixo no final o recado. Não confiem em todas as pessoas que estão postando, vendendo alguma coisa. Certifique-se se realmente é aquela pessoa. Justamente para evitar, se algum dia, Deus me livre, acontecer de alguém hackear minha conta, então, assim, já se cria na cabeça de quem tá ali, quem são os meus amigos, quem me acompanha. A Alana não faz assim. A Alana, toda vez que vai vender alguma coisa, ela mostra o rosto dela. Né? Sim, são estratégias. São estratégias, né? Enfim, vamos falar agora. Ó, gente, então fica o conselho aí, viu? Vamos Segura evitar. o dedo. Segura o dedo, evite compartilhar link e vamos que vamos. Vamos falar agora da série Borboletas, Novos Nomes, Novas Vidas. Eu posso te dizer com muito orgulho que é o meu xodó. É um resultado que foi muito além do esperado, Thiago. E eu gostaria de saber de você, como repórter, como jornalista, como foi receber esse desafio? Foi algo que eu já esperava, receber esse desafio, porque já tinha começado, que eu gosto de fazer grandes reportagens, e eu vi uma oportunidade. Eram muitas pessoas todos os dias, durante a semana em que estava tendo o mutirão, transformando identidades. Então eram muitas pessoas, todo dia eu fui lá, escutava as pessoas que estavam sendo atendidas, e a partir dali eu consegui um aparato muito grande para fazer um material muito grande. Então, escutava cada pessoa, escutava cada história, cada pessoa que se sentia confortável, até porque não é todo mundo que se sente confortável em estar contando sua história, principalmente essa comunidade que é muito marginalizada, é uma minoria social, né? Então, assim, escutei cada história de cada pessoa que quis contar a sua história. Fui mais ouvinte do que falante, eu não... Acho que uma dica muito para quem vai fazer esse tipo de cobertura é ouça mais. Ouça o que a pessoa tá falando e só direciona, só motive ela a falar mais ainda. Quanto mais a pessoa falar, mais material bacana a gente vai ter. Assim, tem pessoas que a gente não vai precisar se esforçar muito. Como foi no caso da Silvia. A Silvia, ela já tem uma história de luta há muitos anos, então ela já fala sobre a luta dela como uma travesti. Então ela já tem esse hábito. Mas tinham pessoas jovens de 18 anos, teve se não me engano, uma menina de 15 anos também, que foi lá fazer a retificação. Então essas pessoas, elas vivem histórias de preconceitos, mas elas não estão acostumadas a estarem contando as suas vivências. Então a questão é mais sobre
escute essas pessoas, mas não escute com preconceito, não escute, será que foi assim? Foi daí pra pior. Nunca desacredite do que o ser humano pode fazer. Se você acha o ser humano ruim, o ser humano pode ser sempre pior. Então, eu acho que é mais ter uma compaixão, uma empatia de escutar e deixar que a pessoa se sinta confortável para falar sem julgamentos. E cada pessoa sabe de fato o que passou, né? Só quem passou sabe o que aconteceu, o quanto que aquilo doeu ou não doeu, né? Ninguém consegue calcular o sentimento de uma outra pessoa. Então, a gente percebe que teve toda essa visão, esse cuidado com cada história e em cada reportagem. E, inclusive, foi um trabalho em conjunto que foi pensado desde a abertura, as músicas, tudo muito estudado, o trecho da música que casava ali com o que estava querendo ser passado. Como é que foi isso? Então, como eu falei, para uma grande reportagem, na minha visão, ser boa, ela precisa ser dinâmica. Então, desde a entonação, se eu estou falando sobre dados de pessoas trans e travestis que foram mortas no último ano, eu não vou falar isso com uma voz alegre, é uma situação triste. Então, desde o tom de voz até, por exemplo, logo nas primeiras reportagens, a gente falou sobre a questão do número de pessoas que são mortas, são violentadas, são expulsas de casa, a questão do trabalho, que essas pessoas elas são mal remuneradas, elas não são aceitas, elas acabam indo usando da prostituição compulsória, que elas são obrigadas a ir para a prostituição porque nenhum trabalho aceita. Quando eu falo nenhum trabalho, é nenhum mesmo, assim, por exemplo, qualquer trabalho, assim, vamos ser atendente. Não vai, no meu estabelecimento não vai ser. Essas pessoas vivem esse preconceito e para sobreviver elas acabam indo para a prostituição, que é de onde elas conseguem tirar alguma fonte de renda. E então, desde da música, assim, preferi trazer artistas que são transexuais, travestis, como no caso da Lineker, que é a primeira travesti a ocupar a Academia Cultural Brasileira. Foi a primeira travesti a ocupar esse cargo. Então, assim, pensei, se é para trazer visibilidade para essa comunidade, então vamos trazer artistas, vamos trazer músicas que falem sobre luta, que falem sobre essa dificuldade que elas vivem. E assim, e tudo tem o seu momento. Por exemplo, quando fala sobre elas finalmente receberam a certidão de nascimento nova, então já fala com um tom mais animado. Tudo isso tem que ser pensado para prender a atenção de quem está escutando, manter o respeito por essas pessoas e fazer um material dinâmico para chamar a atenção de quem vai ouvir. Sim. Por isso mesmo, nesse momento, eu convido quem está nos acompanhando a ouvir a primeira reportagem da série Borboletas, Novos Nomes, Novas Vidas, que conta a história da Silvia Reis. Por favor, acompanhe. As pessoas olham pra gente e ainda tem aquele olhar de julgamento. A pessoa fica rindo da gente, né? Ela vai ter que encarar isso uma hora ou outra. Borboletas, novos nomes, novas vidas. Pra quem não sabia contar gotas, você aprendeu a nadar. Vivências de histórias de preconceito. Assim, foram 55 anos de vida de Silvia Reis. Nascida em 1969, a travesti presenciou de frente a evolução dos direitos das pessoas trans. Naquela época a gente não tinha essa fonte de inspiração, então era algo que vinha de dentro mesmo de nós, essa questão da feminilidade, a questão de ser travesti. Naquela época não se falava transexual também, né? Então eu descobri tudo isso assim aos 14 anos. Aos 14 eu já tinha essa identidade, eu já queria mudar, eu sonhava muito em ter seios, então eu comecei a pesquisar a questão dos hormônios, e eu mesma, por conta própria, porque não há um ambulatório feminino aqui em Roraima para nós, então eu comecei a tomar
os hormônios sozinha, né? Nas farmácias, eles aplicavam, nunca tive problema com a aplicação nas farmácias. E tomava os comprimidos e com o tempo foi mudando a minha aparência, né? A minha formação, fui obtendo seios maiores, o cabelo foi crescendo, as unhas, um pouco da voz não muda muito, mas a aparência muda muito pra gente. Então, a gente ali aos 15 já estava meio que muito feminina, né? Que é quando começam realmente as barreiras para travesti na adolescência, que é essa questão de ter 15 anos, quem te ampara, quem te sustenta, né? Primeiro, a retificação de nome, em 2018. E somente em 2024, o gênero feminino passou a constar nos documentos de identificação. A mudança aconteceu no mutirão Transformando Identidades, realizada pela Defensoria Pública de Roraima, em parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Instituto de Identificação e a Receita Federal. A defensora pública Elcine Diogo entende o significado